Alô, alô, quinto ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem, com esse calor gostoso que está, né? Mas vamos lá. Hoje nós temos a aula 21. Nossa, lembra quando nós estávamos na aula 1? Pois é, já é a aula 21 de matemática. E olha só, hoje nós veremos sobre tabelas e gráficos. Mas o que de tabelas e gráficos? Nós já fizemos tanto exercício disso, professor. Eu já não aguento mais. Então, tem mais um pouquinho ainda para aprender sobre isso. Sabe o que é? O que eu tenho para te dizer é bem simples, fácil e rápido. Vejam bem. Primeiro, gráficos e tabelas são feitos sempre a partir de uma entrevista. Ontem nós vimos entrevista, lembra? Gênero textual entrevista, lá em língua portuguesa. Sim, ele também pode ser usado em matemática, nas probabilidades, nas estatísticas. Você lembra o que é estatística? Nós já vimos isso. Estatística é fazer uma média ou fazer um levantamento de dados sobre algum assunto. E para fazer esse levantamento de dados, nós precisamos fazer entrevistas, ok? Por exemplo, vamos supor que você quer saber qual tipo de doce a sua família mais gosta. E você tem que perguntar para o pai, para a mãe, para a tia, para o tio, para os primos, para a avó, para o vô, fazer essa junção de dados. 5 gostam de brigadeiro. Primeiro fazer uma lista, né? A tal pessoa gosta disso, tal pessoa gosta daquilo. E depois juntar. 5 gostam de brigadeiro, 6 gostam de bolo de cenoura, 3 gostam de beijinho e 4 gostam de pés de moleque. Ok. E aí está feito o levantamento de dados, tá? Então, primeira coisa, fazer um levantamento de dados. Segunda coisa, todo gráfico e toda tabela precisa ter um título, um nome. No caso dessa que eu dei exemplo, poderia ser gosto da família para doces. Ok, já dava para entender. E aí, outra coisa que precisa ter nos gráficos e nas tabelas é fonte da informação. De onde você tirou essas informações? Fazendo perguntas com a sua família, uma entrevista. Então, a fonte seria entrevista com a família. É por isso que quando nós temos aí exercícios e tal com gráficos e com tabelas, geralmente vocês veem lá, fonte IBGE, fonte FUNAI, quando é sobre índio, né? O IBGE quando é sobre os brasileiros. Enfim, tem diversos tipos de fonte, ou seja, a fonte é o lugar de onde você tirou aquelas informações. Professora, por que você está falando tudo isso? Porque os nossos exercícios de hoje são a respeito desses detalhes, dessas informações. E agora nós vamos para os exercícios para a gente conseguir entender o que foi explicado, ok? Bora lá? Olha o que nós temos aqui. Vejam só. Unidade temática, probabilidade e estatística. Você sabia que utilizar questionários, as entrevistas, é uma maneira fácil de coletar dados devido à sua facilidade de aplicação? Lembra que eu falei? Você faz uma entrevista, monta uma lista, depois junta esses dados de acordo com o que você pretende saber e fica muito mais fácil de montar uma tabela. Vamos aos exercícios. A escola de Fabiana está vendendo alguns alimentos para arrecadar dinheiro para a escola. Observe e complete a tabela. Primeiro, veja bem, você vai completar a tabela para depois responder as perguntas. Sem completar a tabela, você não vai conseguir responder as perguntas. Tem pipoca, cachorro quente, bolo de milho e canjica. E os preços são os seguintes.
A pipoca está a R$ 1,50. O cachorro-quente está a R$ 3,00. O bolo de milho a R$ 1,00. E a canjica, R$ 2,00. Ok, agora começa o preenchimento da tabela. A pipoca foram vendidas 20 unidades a R$ 1,50, deu R$ 30. O cachorro-quente foram vendidos 12 cachorro-quentes. Olha aí, a quantidade de vendas. A R$ 3,00. Quanto vai dar? Você vai ter que fazer a conta de 12 vezes 3 e colocar o total recebido. O bolo de milho foram vendidos 6. 6 vezes R$ 1,00, você vai pôr o total recebido. E a canjica foram vendidas 5. 5 vezes 2, quanto dá? E você vai pôr o total recebido. Letra A. Analisando a tabela acima, qual foi o alimento que arrecadaram mais dinheiro? Para isso, você tem que fazer as contas, tem que fazer o cálculo, senão não adianta, não dá certo, tá bom? Letra B. Se você estivesse na escola de Fabiana, quais itens você compraria? Aí eu compraria pipoca, vocês acreditam nisso? Adoro pipoca. Número 2. Samara estava fazendo uma pesquisa com seus primos para descobrir a sobremesa preferida para fazer no final de semana. Ela anotou as respostas da seguinte maneira. Olha só que legal. Ela fez, ao invés de fazer uma lista, tem uma sinfonia de cachorros por aqui, hein? Ao invés de fazer uma lista, ela colocou o nome dos doces e foi fazendo aqueles risquinhos, sabe? Até completar 5, para ficar mais fácil de contar. E tem a quantidade de primos. Cada um só pôde votar em um doce. Essa informação é muito importante. Um doce. Então, 4 primos gostam de pudim, 5 de bolo de chocolate, 7 de mousse, 6 de sorvete e 2 de doce de abóbora. Qual é a sobremesa preferida? Letra A. E quantos primos a Samara entrevistou? Sabe-se que cada primo escolheu apenas uma sobremesa. Eu não vou te contar o segredo, né? Não vou te dar dica disso, não. Tá fácil demais. Vamos lá. Número 3. O treinador estava marcando a pontuação das modalidades esportivas do campeonato escolar. Teve modalidade 1, 2 e 3 e as turmas A, B, C, D e E. E aí tem a quantidade de pontos que eles fizeram em cada modalidade. A turma A fez mais pontos em qual modalidade? Na 1, na 2 ou na 3? Qual é o total de pontos que a turma C conseguiu nas 3 modalidades juntas? Você tem que somar. Na modalidade 1, qual foi a turma que teve mais pontos? Muito fácil, gente, né? Vocês sabem o que é maior e menor, o que é mais e menos. Número 4. Você sabe que as tabelas e gráficos precisam ter títulos. Olha a explicação aí sobre o assunto apresentado. Então, observe a tabela abaixo e escreva qual título você colocaria de acordo com as informações apresentadas. Tem número de alunos e tem a disciplina: língua portuguesa, educação física, matemática, história e geografia. Que título você colocaria? Eu não vou falar que título eu colocaria, senão vai ficar fácil demais. Não, fim do 5º ano, que alegria! Então você consegue fazer. Número 5. Vovó Maria fez uma pesquisa com seus netos para saber qual sabor de sorvete preferido, pois na próxima festa da família ela irá comprar. Observe como ela registrou essas informações. Olha, o sorvete de 2 sabores, 2 pessoas. Tá vendo aí que tem de 1 a 5? O sorvete de chocolate, 4 pessoas.
O sorvete de doce de leite, o sorvete de doce de leite é bonito, né? Todo enroladinho. 3 pessoas. E o sorvete com 3 sabores, que ninguém é bobo nem nada, 5 pessoas. Qual é a maior preferência dos netos? E de acordo com as respostas, quantos netos opinaram? Vejam que, mais uma vez, cada um só pôde opinar em um, tá bom? Então, bons estudos, façam suas atividades e não deixe acumular. Um beijo no coração e até a próxima!